Bom dia pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre Provérbios no capítulo 25. E esse capítulo de Provérbios vai iniciar da seguinte maneira: Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos seus servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives, né? A escória é como se fosse uma sujeira, algo ruim que estava ali naquela prata, né? Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique o lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, né? É melhor as pessoas te honrarem do que você buscar uma honra que você não tem e acabar sendo humilhado. É mais ou menos isso que esse versículo quer dizer, né? O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Né? Isso aqui é questão de ver e falar precipitadamente. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Né? Que são alguns conselhos em relação a ver e falar precipitadamente e a questão de resolver as coisas, né? Antes que isso torne uma proporção muito maior. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir, né? A quem se dispõe a escutar aquilo que você está falando, essa palavra, esse conselho, essa palavra vai ser muito bem recebida, né? Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos, né? Aqui falando sobre a questão da paciência, que com paciência você pode convencer até mesmo a autoridade, e com a língua branda se quebra até ossos. Então a questão de ter paciência e saber como falar, isso tem muito poder, né? A Bíblia já nos fala isso em outras partes, mas aqui reforça isso também sobre a questão da fala, né? Do saber falar, do ter discernimento quando nós estamos falando. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. E aqui eu até fiz nesse versículo aqui eu fiz uma seta e anotei o seguinte: tem equilíbrio, até pro bom, até para as coisas boas, né? A importância de saber falar era uma outra anotação que eu tinha feito, mas essa questão do ter equilíbrio, né? Coma mel, a Bíblia diz, coma mel. Apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite, né? E que a gente pode associar isso realmente às coisas boas, até mesmo aquilo que é bom. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo, né? Isso aqui também é muito real. Muitas pessoas acabam se tornando inconvenientes pelo seu proceder, né? Pelo seu mau comportamento em relação a algumas coisas. Com um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo, né? Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é aquele que dá testemunho contra o seu próximo. Ou seja, a questão do falso testemunho aqui é comparado com isso, né? Como uma coisa que pode causar destruição, como uma coisa que pode trazer a morte. Como o dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, o Senhor recompensará você. Aqui nesse versículo também a gente relembra algumas coisas faladas na Bíblia inteira, né? A questão dos inimigos. Jesus falou muito sobre isso. E a Bíblia nunca vai falar pra você vai se vingar, você deve se... Não, bem pelo contrário. A questão da vingança, já falamos sobre isso. E essa questão aqui também, se o inimigo precisar de algo, dê a ele.
né? Porque fazendo isso, aqui vai falar, né? Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então a Bíblia sempre vai ter essa questão de tratar bem, de orar pelos inimigos, de amar os inimigos, né? Porque a gente sabe que toda vingança, que tudo que a pessoa possa colher de ruim, tudo isso vai vir, né, como consequência. Então nós não devemos fazer a nossa parte de amar essa pessoa e de tentar representar Deus para ela, né? Então a Bíblia nos instrui a fazer dessa forma. Então que nós venhamos fazer assim e não querer dar vazão à nossa carne, à nossa ira, ou até mesmo aquilo que nós sentimos, né? Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. É melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Né? E aqui eu fiz uma anotação que diz o seguinte: deixar-se influenciar pelo mal em uma água, como uma água poluída, né? Ou seja, sua fonte vai ser poluída, você vai ser poluída por aquela pessoa. E aqui vai dizer, como fonte contaminada, nascente poluída, assim é o justo que se fraqueja diante do ímpio. Quando você fraqueja diante do ímpio, aceitando fazer aquilo que ele quer que você faça, você está se poluindo, poluindo a sua fonte, poluindo a sua vida, se contaminando com o pecado de outra pessoa, né? Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, né? E aqui esse versículo me lembra um outro versículo que nós tínhamos lido em outro capítulo sobre a questão do controle, né? Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, porque naquela época as cidades que não tinham muralhas, não tinham muros, elas eram muito facilmente atacadas porque elas não tinham proteção. E assim a pessoa que não tem domínio próprio, né? Qualquer coisa faz ela perder o eixo. E isso é muito prejudicial para a própria pessoa, né? Porque ela perde muitas vezes a razão, ela fala o que não deve, ela faz o que não deve, e isso é extremamente prejudicial à própria pessoa e às pessoas que estão à sua volta. E aqui vai comparar isso com uma cidade sem muros, né? Uma cidade sem proteção, uma cidade sem domínio nenhum, né? Uma pessoa que não tem domínio nenhum acaba se tornando essa pessoa suscetível, essa pessoa frágil, que não sabe se controlar diante das situações. Tá bom? Então aqui você vai ver que tem vários versículos, inclusive esse que fala sobre a questão da mulher briguenta é um versículo, acho que praticamente igual, se não for igual a um outro versículo que nós tínhamos lido anteriormente. E faça como eu mostrei para vocês aqui, se for possível, lógico, né? Se você tiver uma Bíblia assim que você consiga anotar, faça as anotações sobre aquilo que você entendeu, contextualize para situações aquilo que você aprendeu, né? Mesmo tem versículos que você pode dizer, não, nossa, isso aqui parece que não faz tanto sentido, mas se você parar para estudar, você vai ver que aquilo ali faz sentido e pode ser aplicado no seu dia a dia, nas coisas que você tem vivido. Então, tudo que está escrito na Bíblia, para nosso conhecimento, para nossa instrução, foi escrito. E esses homens, quando eles escreveram essas palavras aqui, eles estavam sendo instruídos pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Espírito de Deus. Então, essas palavras aqui, elas trazem vida e elas têm poder para nos orientar em qualquer situação da nossa vida. E o livro de Provérbios, ele foi feito para ser estudado, lido, refletido e ser colocado em prática. Esses pequenos versículos podem mudar muitas coisas na nossa vida, tá bom? Então, releia em casa, releia novamente esse capítulo, assim como os outros capítulos que nós já lemos, e permita que Deus ministre o seu coração através da palavra dele, porque pequenas palavras ditas por Deus têm muito poder sobre a nossa vida, tá bom? Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.